Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ensino religioso? A aula de hoje é referente à página 36 e 37 da apostila de ensino religioso, então acompanhe aí comigo. E o título da nossa historinha de hoje é Palavras de Advertência. Os israelitas estavam trabalhando muito, como sempre. A agitação era grande e os soldados os vigiavam atentamente, mas mesmo assim perceberam que Arão chegara à cidade acompanhado de um desconhecido. Quem seria ele? Logo ficaram sabendo que Moisés havia voltado com a missão de libertá-los. Os anciãos se reuniram e Moisés lhes contou o que Deus havia feito e eles acreditaram. Finalmente, Deus havia mandado um libertador. Quando Moisés e Arão foram pedir ao faraó que deixasse os israelitas adorarem a Deus no deserto, as coisas não correram tão bem. O faraó achava que Moisés estava louco, pois jamais deixaria o povo sair do Egito tão facilmente. Em seguida, mandou que os seus oficiais não mais fornecessem a palha para fazer os tijolos e que os hebreus mantivessem a mesma produção. O povo sofreu com isso e culpou Arão e Moisés. Moisés e Arão foram novamente à presença do faraó, dessa vez para fazer um milagre que Deus havia ordenado. Arão jogou a vara de Moisés no piso de pedra e imediatamente ela se transformou numa serpente grande e ligeira. O faraó falou que já tinha visto esse mesmo truque e chamou seus mágicos que realizassem a mesma coisa com suas varas. As pessoas que estavam ali aplaudiram, mas logo ficaram muito quietas porque a serpente de Moisés começou a perseguir e a devorar as outras. Mais surpresos ainda ficaram quando Moisés tomou sua serpente pela cauda e ela voltou a ser apenas uma vara. Nem assim o faraó deixou o povo de Israel sair. Na manhã seguinte, quando o faraó foi tomar banho no rio, encontrou novamente Moisés pedindo para o povo ir, mas ele não deixou. Então Moisés ergueu a vara sobre o rio e a água se transformou em sangue. Agora toda a água que surgia aos egípcios era sangue. Essa praga durou uma semana e nem por isso o faraó deixou o povo ir. Então Deus mandou Arão estender a vara sobre o rio e apareceram muitas e muitas rãs, tantas rãs que encheram a terra e saltavam por toda a parte. Havia rãs dentro de casa, nas camas, nas panelas e até nas roupas. O faraó, sem saber o que fazer, prometeu que se as rãs desaparecessem, deixaria ir o povo. Mas quando as rãs se foram, ele mudou de ideia. Em seguida, o Senhor disse a Arão que tomasse a vara e tocasse o pó da terra, e o pó se transformou em piolhos. Eram muitos piolhos que atacavam as pessoas e os animais. Novamente, o faraó mandou chamar Moisés para que acabasse com os piolhos. Depois que eles desapareceram, ele não cumpriu a sua promessa. Deus falou que se o faraó não deixasse o povo ir embora, ele enviaria enxames de moscas. As moscas vieram, muitas delas incomodavam as pessoas e os animais, mas não afligiam o povo de Deus. Nem assim o faraó deixou o povo ir. Então veio outra praga, uma doença que matou todo o gado dos egípcios, mas o faraó continuava com o coração muito duro. Deus mandou feridas no corpo das pessoas e dos animais, e todos os egípcios sofreram muito. Porém, o faraó não deixou o povo sair. Uma tempestade de granizo caiu sobre o Egito, que chegou a matar as pessoas e os animais que não estavam abrigados. Gafanhotos cobriram os campos e comeram as plantações. Caiu também uma escuridão tão grande que quase não podia se enxergar. No entanto, vez após vez, o faraó dizia que deixaria o povo ir, e quando tudo ficava bem, ele mudava novamente de atitude.
E um certo dia, Deus disse algo muito importante para Moisés. E com certeza, depois dessa praga, o faraó deixaria o povo ir. Só que o restante dessa história você só vai ver na próxima aula. Um beijão para vocês. Tchau e até a próxima aula.